Bom, sou Norma Santis, da Argentina. Eu estou muito feliz de estar aqui com mulheres tão fortes, potentes. E estou realmente muito feliz e desfrutando deste seminário, do qual eu estou gostando muito. Então, espero que possamos seguir. Eu partiria de alguns traços da experiência argentina para tratar de fazer algumas generalizações sobre o que pode acontecer na região e em vários outros países próximos e irmãos. Bom, talvez, certamente sabem que, felizmente, a Argentina está muito provavelmente terminando um governo arrasador que em 4 anos devastou a economia, os sistemas de saúde, de educação, de ciência e tecnologia. Foi fortemente uma crise de reprodução social, uma crise de reprodução da vida, com amplos setores da população que se viram refletidos no crescimento, no deterioro de indicadores sociais de pobreza e, sobretudo, de desigualdade social nos últimos anos. E hoje, um dos principais problemas sociais que temos é o endividamento popular. Justamente, essa crise de reprodução da vida gera e abre caminho para uma crise de endividamento popular de setores que até pouco tempo não tinham acesso ao crédito. Sem dúvida, agora esses setores estão acessando o crédito bancário, mas apenas porque o Estado dá certos empréstimos, porque utiliza como garantia os subsídios que o mesmo oferece. Além de uma quantidade também de financiadoras privadas que pululam nos bairros, nos estados, nos municípios e nas pequenas cidades e cujas lojas estão visíveis nas ruas, umas ao lado das outras. E também, a partir da informalidade total, inclusive pessoas prestamistas que nos bairros estão provavelmente de olho nos fluxos ilícitos de dinheiro. Nos preocupou conhecer um pouco mais sobre os impactos desse processo, para o qual nos propusemos fazer um estudo exploratório com mulheres em situação de pobreza e de extrema pobreza na cidade de Buenos Aires e sua periferia, com mulheres jovens em etapa reprodutiva e com mulheres maiores, mais velhas, próximas à idade de se aposentar. O que há de novo, em todo caso, é que essa necessidade de empréstimos, atualmente, está mais dirigida à reprodução das necessidades, à satisfação das necessidades mais básicas. Os empréstimos não estão mais dirigidos à compra de eletrodomésticos, parcelas de casas, etc., como eram em outros momentos. Obviamente, tampouco se exigem condições de trabalho formal ou recibos de pagamento para isso, e também que as taxas de juros são altíssimas, como foi referido recentemente. Outra novidade é a relação individual que cada família tem com a dívida. Apesar de que todo um bairro possa estar endividado e endividado na mesma fonte, a relação com o prestamista, a negociação das condições, a renegociação de prazos, por exemplo, do montante quando não é possível pagar a dívida, essa negociação é absolutamente individual. E as condições dos devedores para fixar essas condições é de absoluta fragilidade. Então sabemos que esse deterioro da economia afeta principalmente as mulheres, que são as encarregadas da sobrevivência, como temos visto em muitas etapas distintas e em muitos países da América Latina, e vemos como o sistema financeiro, neste momento, se aproveita desse setor, dessas necessidades e busca, redireciona o empréstimo às mulheres que, é sabido pela experiência internacional,
são as melhores pagadoras e nisso eles confiam. Então, se substitui a exploração do trabalho pela exploração financeira. Escravizam o presente e hipotecam o futuro. Há vários estudos que se referem a este tipo de endividamento do cotidiano e da penetração do sistema financeiro nesses setores. Mas a mim interessou particularmente tomar alguns dos traços que me pareciam que não estavam suficientemente visíveis nesses processos de endividamento. Começou a nos preocupar, nos grupos de discussão com as mulheres, que ainda que todas fossem devedoras, o fato de ter uma dívida, e sobretudo se havia dificuldades para pagar, era um motivo de vergonha, de fracasso, de culpa, de recriminações, com algumas frases como: se você pede emprestado, é porque não foi capaz de ganhar o suficiente com o seu trabalho, é preciso trabalhar de qualquer coisa e fazer todos os esforços necessários para pagar a dívida. Os prestamistas estão nos fazendo um favor porque arriscam seu capital e confiam que vamos pagá-los. Então, eu gostaria de me deter um momento sobre essa construção de subjetividade, sobre esse sentimento que se chama o senso comum. As forças da direita, os setores mais poderosos, estão implementando mecanismos de disciplinamento social que nos distanciem do debate econômico e político e procuram instalar crenças e ideias vinculadas com as emoções. São discursos e políticas que trabalham sobre temores, desejos e sentimentos sociais apoiados pelos meios de comunicação hegemônicos. Como se dizia antes, as telenovelas e a publicidade reforçam todos esses sentimentos. Se supõe que o senso comum expressa o que sente a maioria, o que é verdadeiro, mas na realidade sabemos que está expressando um setor de interesses muito particular. Então se gera uma tensão cultural com o senso comum. Os meios e a cultura hegemônica defendem os interesses do poder, mas fazem-no de uma maneira que os poderes não aparecem. Ficam em um terreno invisível. Então, se naturalizam fatos sociais que respondem a determinados interesses e passam a fazer parte do senso comum. Se substitui a ideologia, o debate político, o projeto político por esse senso comum de discurso simples, desideologizado e pragmático. Esse sentido comum deriva para a desqualificação da política enquanto algo negativo e corrupto, para a ruptura da solidariedade social, a naturalização da desigualdade, a valorização da desigualdade, para o individualismo e a meritocracia como as vias para obter bem-estar. No mundo atual, pareceria que se generaliza uma perspectiva darwiniana da sociedade. Quem não se adapta às condições do sistema não merece estar integrado ao sistema. Se transforma em uma pessoa descartável. Então, se valorizam as desigualdades e hierarquias, tanto sociais como de raça e de gênero, se reforçam a xenofobia, o racismo, a misoginia, a homofobia e aparece o medo, a fobia, a rejeição aos pobres e à pobreza, não só por parte dos mais ricos, mas também por parte daqueles que estão apenas um pouquinho acima. Então, é preciso desconstruir esse senso comum, quer dizer, mostrar que aquilo que parece natural, óbvio, em realidade é um efeito que responde a interesses concretos. São formas de dominação que escapam à consciência crítica. E esse senso comum é duplamente perigoso, porque não depende da instalação de determinado governo ou regime, senão que, mesmo com mudanças de governo, o senso comum persiste, mais consolidado, e pode continuar presente para além dessas mudanças,
porque ele não é substituído automaticamente com uma batalha cultural. Não se ganha isso da noite para o dia. Esse senso comum pode ser persistente, mas não é imutável. A possibilidade de buscar alternativas depende das forças relativas e das estratégias de poder, de forças com pensamento crítico a partir dos movimentos sociais. A metodologia antropológica propõe a experiência do estranhamento, do assombro, frente àquilo que parece natural e cotidiano. Então, nos perguntamos como se chega a recuperar a indignação e a rebeldia frente à desigualdade e à injustiça. E temos processos políticos, que são experiências muito fortes, das quais podemos aprender, como o fato de desnaturalizar a violência contra as mulheres, os feminicídios, a partir da mobilização massiva das mulheres na rua. Um processo parecido se deu com os setores da diversidade sexual em relação à homofobia, que apesar de persistir em muitos setores, conseguiu, de todas formas, consolidar direitos com a sanção da Lei de Matrimônio Igualitário e de Identidade de Gênero na Argentina. Então, temos esta discussão aberta. Como é essa tensão para desnaturalizar as desigualdades e injustiças? Quais são os fatores que podem ajudar, até mesmo com governos reacionários e conservadores, como os que temos em muitos de nossos países, e mais além de que possamos prever mudanças que possam ser um pouco mais positivas? Muito obrigada. Porque a gente tem um sistema, por causa disso, extremamente instável, extremamente suscetível a uma série de pressões, né? Os governos se veem muitas vezes refém do mercado. O que é o mercado? É esse movimento, né? Que não é só o mercado de ações, você tem uma série de outros mercados e eles são interligados entre si também, né? Então, assim, você tem então essa questão da instabilidade, né? O mercado é um sistema extremamente instável, é um sistema que tende a privilegiar a distribuição dos resultados das companhias para os seus acionistas, porque é ali que está o dinheiro, é ali que está o poder, em detrimento dos recursos que deveriam ser distribuídos para os trabalhadores, por causa dos ganhos de produtividade que eles ocasionaram para aquelas empresas, e em detrimento da possibilidade de um investimento produtivo que resultasse, que viesse dos resultados das empresas. Então, por que a gente tende a ter hoje um crescimento baixo, né? Porque as empresas também estão investindo muito menos no produtivo, né? Você tem, na verdade, a possibilidade você tem, na verdade, a tendência, e tem vários trabalhos mostrando isso, de valorização das ações, né? Então, eu acho que é um sistema que tem problemas, tem efeitos distributivos, tem efeitos na instabilidade econômica desses países, né? E tem um efeito sobre a redução do nível de crescimento dessas economias, tá? Isso aqui é só para mostrar um gráfico mostrando que uma das evidências da financiarização são indicadores muito específicos que demonstram para a gente a financiarização. Então aqui a gente está dizendo, na verdade, o azulzinho, que cresce bem pouquinho, são, na verdade, os investimentos, a acumulação produtiva em bens reais. E os outros que estão crescendo sempre acima, a partir de um determinado momento crescem muito
muito acima dos bens reais, são os estoques de ativos financeiros. Então, você, na verdade, consegue observar, na verdade, como que há realmente uma preponderação, né? É um crescimento que se dá em termos concretos, que pode se ver em termos de vários indicadores, né? Esse aqui, no caso, é o estoque de ativos reais versus o estoque de ativos financeiros. A bancarização é um processo que parece ter acontecido em vários países, né? A gente aqui certamente é um processo sempre lembrado a nível do Brasil. O que é a bancarização? É a maior utilização dos serviços bancários pela população, né? Na verdade, é esse processo. A gente viveu isso de uma certa forma, mas existem limites a esse processo. Talvez haja uma propaganda maior do que de fato aconteceu, mas de fato um processo aconteceu. A gente teve um aumento dos postos de atendimento dos serviços bancários a nível do Brasil. A gente teve também um aumento da participação do crédito em relação ao PIB, né? E a gente teve um aumento do número de CPFs, digamos assim, que utilizam esses serviços, tá? Mas esse processo todo ele vai tendo limites, né? E, na verdade, o que várias pessoas discutem, né? Vários analistas discutem, é que você não teve um processo tão amplo quanto se imagina, que, na verdade, você tem uma parcela da população que não utiliza esses serviços. Tá? Eu vou citar um exemplo muito rápido a nível dos efeitos, que aí eu estou um pouco preocupada com a questão do crédito. Crédito consignado, né? Ele foi criado visando dar a possibilidade daqueles que eram servidores públicos e aposentados de obterem créditos que seriam descontados diretamente da sua folha, num percentual de 30%, 5% de cartão de crédito, né? E o que a gente vê hoje é que isso, com a crise, tem sido um problema bastante sério, né? A maior parte dos indivíduos que tomam crédito consignado são aposentados, que têm sua renda até 2 salários mínimos. Então, essas famílias estão endividadas. É claro que se você tem 35% para pagar de dívida e você recebe até 2 salários mínimos, você provavelmente está cortando alguma coisa, não tendo condição de dar conta dos seus gastos de subsistências básicos. Então, isso tem sido um problema, tá? Isso eu quero mostrar para vocês as taxas de juros que a gente tem aqui, né? A Verônica chegou a citar a questão de como vários dos créditos que temos disponíveis, muitas vezes, cobram taxas caríssimas, né? Então, a gente tem uma desproporção aqui no Brasil que é uma coisa completamente inacreditável, né? A gente tem o crédito consignado, que cobra 25% ao ano, tá? Isso aqui são taxas de 2017, tá, gente? Foi quando eu consegui desagregar aqui. Por outro lado, temos um cheque especial e o cartão de crédito rotativo, que cobra 300 e poucos % por ano. Isso significa que se você entregou emprestado R$100, no final do ano você deve 400. Né? Então, eu quero mostrar só para vocês, no caso do cheque especial, os dados do Banco Central revelam para a gente que as pessoas até 2 salários mínimos representam 43% das pessoas que tomam crédito. Existe um alto nível de recorrência a esse crédito, que é terrível, que é 20% dos usuários do cheque especial utilizam esse crédito todos os meses do ano. Nossa, ele só vai virando. E mais de 50 utilizam durante 6 meses. Aqui ainda temos uma informação mais detalhada e mais interessante. Isso aqui é o cartão de crédito. E aqui a gente está indo. Daqui para cá é a piora da situação do crédito, tá? Aqui você tem o crédito, cartão de crédito normal, que a gente parcela, tá? E não paga juros, não paga explicitamente, né? A gente sabe que paga, mas enfim, explicitamente não paga juros. Aqui é o que a gente paga juros, aqui é o que a gente paga juros sobre juros, que é quando a pessoa parcela, mas não consegue pagar e aí tem que renegociar e seguir, certo? Você está pagando juros sobre juros. Então, você veja que se você abre emprego formal, benefício, quem recebe benefício do Bolsa Família, quem está demitido,
E quem recebe seguro-desemprego, se você for caminhando aqui, que é a pior da coisa, piorando, você vai vendo que quanto mais precária é a situação de trabalho, maior é a participação do número de indivíduos no crédito que paga mais juros, inclusive juros sobre juros, tá? E aqui é um pouco para entender quem são os desbancarizados, tá? Então, quem são aqueles que não estão dentro, ou pelo menos não utilizam, pode ser que tenham tido uma conta bancária em algum momento na vida, mas não utilizam essa conta. Estou entendendo que é um pouco uma reavaliação, financiarização seria um pouco uma reavaliação do papel do capital financeiro. O encontro destes dias está demarcado e moldurado por essa pergunta de como fazer uma contra-geopolítica patriarcal, e me parece então que é importante ressaltar que isto é produto de, digamos, nós temos nos encontrado em muitas oportunidades e começamos a falar e a pensar sobre essas tramas econômicas da violência machista, e bom, produto disso é que estamos aqui. Vou apresentar alguns pontos. Minha exposição pode ser pensada como uma visão, desde o feminismo, do que implica este processo de financiarização que comentava a companheira anteriormente. Seria como uma pergunta de como tornar um problema político a esses dados que a companheira Paula mostrava. E isso tem a ver com uma pesquisa que fizemos com a Verônica, em diálogo permanente com outras companheiras, que condensa uma porção de pesquisas anteriores. E é uma pesquisa que claramente está demarcada por esse conceito de extrativismo ampliado que foi discutido pela manhã, e ao mesmo tempo tem uma série de achados que são impensáveis sem um processo político como o do feminismo na Argentina. Por isso, porque o feminismo na Argentina, de alguma maneira, em assembleia, na organização das greves internacionais feministas, foi fazendo, como diz a Verônica em seu livro, um diagnóstico das maneiras em que as violências econômicas, financeiras e políticas estavam relacionadas com a violência machista. O produto desse processo de organização política foi que começamos a produzir teoria no interior desse processo político feminista. Queria pensar algumas hipóteses. Nós, como parte do movimento do coletivo Nenhuma Menos, mas também como produto das nossas pesquisas, estamos também muito influenciadas e em diálogo permanente com o trabalho de Silvia Federici e Jorge Cafensis, e no sentido de pensar o endividamento sempre como um instrumento de governo de classe. E o que significaria isso pensado a partir do feminismo? Quando falamos de endividamento, estamos falando tanto do endividamento que os estados contraem, como também do endividamento privado, do endividamento das economias domésticas, que a Paula contava faz uns minutos. Nessa pesquisa, começamos a ver que quando falamos de dívida, também falamos de um tipo de disciplinamento sobre os corpos. E aí, começamos a ver que as mulheres tinham um papel protagonista e que havia nisso que ela dizia, havia uma porcentagem muito alta das mulheres, por exemplo, que estão endividadas nesse plano, como se chama? Isso, o Bolsa Família. Bom, na Argentina, se dá um processo similar com uma bolsa que o Estado dá para a criação das crianças. Aí hoje estamos falando de uma alta taxa de endividamento das mulheres que recebem esse plano. Por isso hoje na Argentina, a maioria da dívida que se oferece via plano social, mas também de outras maneiras informais, está dirigida às mulheres, por esse papel protagonista que elas têm nas economias domésticas. A segunda questão é que, quando se fala de financiarização, às vezes até parece que é um processo que se dá ou que se desenvolve por si mesmo.
Nós vimos falando, também em diálogo com o trabalho de Silvia Jorge, que a financiarização é uma resposta política a certos laços de cooperação em que as mulheres têm um papel protagonista. E como diz a Silvia, muitas vezes o que a dívida faz é substituir laços de cooperação por laços de exploração e que responde a um processo de organização política das mulheres nos territórios. Nós começamos então a cunhar uma série de gestos feministas sobre a dívida. E nesse sentido, começamos a ver, porque apresentando também uma série de problemas políticos, quer dizer, como podemos fazer, que pontos teriam que, pelo menos, ser postos no horizonte para pensarmos uma desobediência financeira frente a este panorama que a Paula contava. A primeira coisa que dizemos é que um gesto feminista sobre a dívida, justamente, é ir contra a abstração que o financeiro propõe quando se coloca como um mundo imaterial e, ao invés disso, colocar-lhe narração e corpos e pensar também quais economias está explorando, sobre quais corpos o endividamento está caindo. Também para entender sobre quais economias da obediência o endividamento atua. Nesse sentido, por exemplo, para pensar também a dimensão de raça, muitas vezes se fala da crise de 2008 como um processo que foi um problema, digamos, do mundo financeiro, macro, mas não se lhe põe narração concreta, não se lhe põe corpo ao que significou essa crise, que a Anna Taylor conta em seu livro, de como o endividamento, a crise das hipotecas, foi especialmente dirigida à população negra. Esses desalojamentos que se deram a partir da crise hipotecária, o que fizeram foi expulsar a população negra das principais cidades dos Estados Unidos e jogá-las na periferia. Então, quando colocamos narração concreta à dívida, vemos que ela atua e que amplifica diferenças de gênero e de raça. Outro ponto que tem a ver, que também é um gesto feminista sobre o modo como o endividamento atua em sua forma contemporânea, tem a ver com poder iluminar zonas que historicamente estão desprezadas, como bem disse Silvia, zonas onde se produz valor, onde se trabalha, e quando vemos que o movimento feminista vem politizando o âmbito doméstico, dizendo que ali tem trabalho, que ali há exploração, podemos justamente voltar ao financeiro como um problema no sentido de poder desindividualizar e tornar coletivo um modo de, que nós dizemos na Argentina, que está sendo que a crise econômica se assuma individualmente. Esse é o papel político que hoje em dia tem o endividamento das economias domésticas na Argentina. O que antes podia ser um processo político de organização, agora o que está acontecendo é que muitas e muitos estão contraindo dívida para suprir essas porções de suas rendas que, por exemplo, a inflação come. E assim chegamos também a outro ponto importante, que tem a ver com constatar que as finanças ou que a financiarização está invadindo âmbitos cada vez que têm mais a ver com a reprodução da vida. Hoje em dia, na Argentina, por exemplo, se está fazendo empréstimo para tentar terminar de suprir a renda que falta para comprar comida, para aceder a medicamentos. Depois, outro gesto feminista sobre a dívida seria justamente sempre lembrar, que também foi falado na mesa da manhã, sempre colocar a dívida em relação com os tipos de trabalho que são explorados. E nesse sentido, pensando também no ponto que falava Graciela como um dos pontos estratégicos para conceitualizar o movimento deste encontro, tem a ver também com pensar o futuro do trabalho, não é? Quando nós pesquisamos, o que vemos é que a dívida está relacionada com a precarização do trabalho de duas maneiras. Primeiro, porque não há um endividamento massivo se previamente não há uma precarização do trabalho, desemprego generalizado e despojos de estrutura e infraestrutura nos territórios. E, ao mesmo tempo, esta relação entre dívida e precarização tem a ver com o fato de que
a dívida, o que faz é dinamizar a precarização, no sentido de que restringe ou constringe as pessoas a aceitarem trabalhos em piores condições. E nós colocamos isso numa pesquisa, num livro que publicamos, onde vemos, por exemplo, que os jovens da periferia de Buenos Aires estão endividados, inclusive antes de conseguir o primeiro trabalho, e que, portanto, o que a dívida faz é organizar um contínuo, onde o trabalho precário é cada vez mais precário. Então, creio que para pensar o futuro do trabalho, é preciso pensar o presente da dívida, digamos. A relação entre o endividamento e as violências machistas. Isso também é outro gesto feminista sobre a dívida. Muitas vezes, na conceitualização da violência machista, não se tem em conta a maneira como o endividamento das economias domésticas está relacionado com a violência em vários sentidos. De alguma maneira, restringindo a autonomia econômica das mulheres. É muito mais difícil dizer que não quando você está endividada. Mas também, por exemplo, no que tem a ver com o modo como se gestiona o pagamento da dívida. Muitas vezes, ao estar envolvidas com prestamistas informais, que geralmente estão ligados à economia ilegal, a possibilidade de não pagar essa dívida gera uma ameaça de violência. Os dois últimos pontos têm a ver com sempre pensar desde um horizonte que possa, como primeira desobediência ao financeiro, que se pretende opaco, que atua de uma maneira que pareceria que não tem nada a ver com os corpos, com o trabalho, digo, conceitualizar e narrar de que maneira, que economias, que trabalhos ele explora, é uma forma de desobediência, mas também tem a ver com ampliar o imaginário sobre, por exemplo, que outras economias ou que outras formas de financiamento alternativa podemos desenvolver as mulheres, as lésbicas, as travestis, para de alguma maneira colocar uma desobediência financeira no hoje. E penso que há experiências que só precisam ser visibilizadas para que se saiba que há um horizonte, poder criar um horizonte de sobrevivência financeira. O último ponto sobre o qual eu gostaria de falar tem a ver com um ponto metodológico, mas também pode ser uma pista para responder essa pergunta que está no ar sobre como pensar a questão da ilegalidade com respeito a esse contexto de capitalismo financeirizado. Me parece que nós também vimos desenvolvendo, a partir da pesquisa, uma ideia que tem a ver com nunca perder de vista a conexão entre as altas ou as macrofinanças com as finanças da vida cotidiana. E penso que isso é uma pista metodológica também para pensarmos que, muitas vezes, o modo como o direito se relaciona com o financeiro atrasa, nesse sentido, quero dizer. Se pensamos nessa ideia do capitalismo ilegal, dos paraísos fiscais, o modo como o direito constrói o delito sobre isso é no momento em que esse dinheiro já está registrado em uma série de entidades macro. Mas nunca se faz o processo inverso, que é, por exemplo, pensar de que modo o capital ilegal está sendo lavado quando se dá financiamento nos territórios. Então, me parece que também há um modo patriarcal de abordar, a partir do financeiro, do direito, que tem a ver justamente ou colocar o problema dos paraísos fiscais como sendo sempre um problema apenas orçamentário, quer dizer, como uma série de fluxos de dinheiro que faltam para o Estado, mas nunca fazer o processo contrário, que é o que vimos fazendo o feminismo, ou que vem fazendo, por exemplo, Verônica em seu livro, que tem a ver com pensar de que maneira, quais são as condições de reprodução desses grupos ilícitos de capitais nos territórios. Então, ao invés de colocar o foco no último trâmite da ilegalidade, começar ao contrário. Dessa forma, se pode ver como, de alguma maneira, há um limbo ali, uma maneira de introduzir o dinheiro obtido das atividades ilegais. Colocá-lo, por exemplo, para circular a partir da oferta de empréstimos, torna-se um modo de lavar esse capital. Então, eu digo que há por aí uma pista metodológica.
Além do mais, porque a ideia de pensar unicamente o capitalismo ilegal desde o ponto de vista do que não entra para o Estado acaba falando de corrupção, e aí eles ganham dessa forma. E também pensar nessa conexão entre altas e baixas finanças, também porque podemos ver alguns processos que comentávamos, por exemplo. Na Argentina, há toda uma discussão sobre a maneira como o Estado emitiu bônus, com o qual se financiarizou, digamos, o Estado emite bônus para que os bancos possam especular. E isso foi uma discussão que esteve todos os dias na televisão. Mas quando a gente faz a conexão de onde sai esse montante de dinheiro, porque fica se não parecendo até que esse é um diálogo só entre bancos, chegamos a que isso é dinheiro das pessoas com poupanças privadas que chega aos bancos. E isso é um mecanismo político, porque agora o que se está dizendo é que a Argentina não poderia dar um calote nisso, porque então os poupancistas particulares ficariam sem as suas economias. Então, a conexão entre as altas e baixas finanças também é uma pista que pode justamente fazer ver de que maneira esses mecanismos, esses instrumentos financeiros, o que fazem é obturar potências políticas. Porque agora esses poupancistas estão atados à sorte dos bancos. Bem, vou parando por aqui porque já me passei muito. Muito obrigada.